Para você que tem acompanhado os vídeos recentes que eu tenho produzido aqui para o canal do YouTube, deve ter percebido que eu estou diversificando bastante. Então essa diversificação ela acontece de acordo com que eu vou aprendendo coisas novas. E essa parte de restaurar equipamentos antigos, coisa que me agrada demais, é um reflexo também do que eu já fazia com meus livros que estão aqui atrás, né? Livros, revistas em quadrinhos. Dessa coisa de você produzir algo novo, resgatando algo que ninguém se interessa mais, ou seja, restaurando, trazendo vida, né? Tem muitos livros aqui que estão ali em cima que eu restaurei a capa, alguns eu aprendi a fazer a capa, né? Em alguns vídeos lá atrás eu devo estar mostrando alguma coisa assim. Nunca parei para poder mostrar minha encadernação inteira, nada disso, que eu não sei tudo isso também. Mas eu gosto de pegar muito também aquelas bíblias que eu tenho lá em cima, aquela vermelhinha lá, é uma que eu tenho que restaurar, tenho que desmontar o miolo dela, costurar o caderno, depois colocar de novo, porque tem uma parte do salmo que está rasgada, então eu tenho que colar as folhas, né? Restaurar as folhas, montar os cadernos de novo para depois restaurar, costurar e colar a capa, botar uma folha de rosto, né? Aquela folhinha branquinha. E tem texto ali, né? Porque é da minha sogra. E aí tem texto de dedicatória ali, que era na verdade meu sogro, aquela Bíblia, né, que ele ganhou da mãe dele. E eu vou fazer só quando tiver tempo, porque demora demais. E os equipamentos a mesma coisa, né? Isso acaba se tornando, como é o objetivo do canal, um tutorial. Um tutorial seja apenas de software, ou também tutorial de trabalhos manuais, né? No caso de equipamentos eletrônicos, restauração de livros, aquela coisa toda. Então acaba se tornando um canal com materiais abrangentes, né? Bem diversificados. Então, o que eu falei já nos vídeos anteriores, eu gostei muito da interação de vocês. Fico triste porque a plataforma não entrega para todo mundo, né? Que temos mais de 5 mil inscritos. Então isso me ajudaria demais a crescer o canal. Mas o que importa é quem está dando atenção. E você que está assistindo o vídeo está dando atenção. Isso que é importante para mim, tá bom? Então, como eu já disse lá atrás, eu disse que eu vou anunciar o vídeo. Eu estou pensando seriamente em divulgar o filme que eu fiz com a Proteste essa semana, né? Se não for essa semana, semana que vem, porque eu não sei se eu vou produzir coisas novas. Tem muita coisa no estúdio para fazer, então eu tenho que priorizar entre produzir um material novo e produzir o que já está pronto. Dependendo, eu vou decidir. Durante a semana eu faço uma chamadinha e mostro para vocês. O que eu vou compartilhar aqui agora, já que eu falei de equipamentos antigos, eu restaurei há algum tempo um videocassete que eu ganhei de um amigo meu, né, que era da prima dele, né? Não sei se ela já tinha falecido e ia jogar fora. Eu falei, não, peraí, eu preciso de equipamentos novos para poder colocar lá no estúdio também para ter para mim, para uso pessoal. Né? Aqueles que não estão tão bons eu uso para uso pessoal. Aqueles que estão afinadinhos eu uso para digitalizar material para cliente, certo? Então, esse ficou quase 100%. É um da Sharp. Isso da Sharp. E eu vou mostrar o vídeo para vocês agora, também desse vídeo, né, um pedacinho dele, e o que, que ele está exibindo. Né? Na verdade, ele está exibindo uma fita VHS original que eu comprei na época que eu trabalhei na produtora, na OL, e era um sonho meu fazer animação 3D. Essa animação 3D foi inspirada em um filme brasileiro. Esse filme brasileiro foi o meu primeiro filme produzido por, como é que se diz? De forma 100% digital, sem escaneamento externo, de textura, de movimento, aquela coisa toda. Se você sabe de que filme que eu estou falando, deve saber que ele bateu de frente com a Disney. E esse filme que bateu de frente com a Disney é o pioneiro e pouca gente sabe, quase ninguém sabe desse filme. Um filme excelente, um filme infantil, pegou? E que foi criado por nada mais, nada menos que um dos grandes cineastas brasileiros, né, pouco conhecido na parte da animação, chamado Clóvis Vieira. E que eu tive o prazer de ter um material que ele fez autografado, né, enquanto ele ainda estava vivo. Então, segue o vídeo aí, que eu fiz ontem à noite antes de dormir. Olá pessoal, hoje eu estou compartilhando esse videocassete que eu terminei de restaurar, né? Tá faltando a borrachinha nele. E também assistindo um filme muito importante para mim, que é esse aqui, ó. VHS, Cassiopeia. Para quem não sabe, Cassiopeia foi o primeiro filme 100% feito em realidade virtual com computadores 386 e 486, produzido por Clóvis Vieira, produtor e idealizador, né? Clóvis faleceu tem um pouco tempo e esse filme foi a causa e o motivo de existir hoje o Toy Story. Quando a Disney descobriu que o Brasil estava fazendo esse filme 100% digital, ou seja, nenhuma textura foi jogada para dentro dele, não foi escaneada imagem, textura, movimento, nada. Tudo feito direto no Topaz Animator, o programa que era 3D naquela época. E aí
aproveitando esse período, eu estava na produtora, na OL, e lá eu trabalhava com produção comercial e eu tive conhecimento dele e aí eu comprei direto com o Clóvis o filme VHS original, Cassiopeia, aqui ó, que legal. Então quando essa fita chegou pra mim, ela chegou autografada aí, ó, para Fernando Magaldi, de Clóvis, 7/7/2000. Vocês não têm noção de como é importante essa fita para mim. E foi um período em que eu estava começando a mexer com 3D, né? E aí essa fita chegou para mim, foi um sonho realizado. O próprio produtor mandar para mim o filme autografado com ele ainda em vida, né? E lógico que o Cassiopeia ele teria o segundo filme, mas aí foi boicotado. No lançamento desse filme aqui, ele foi abafado por Toy Story, né? Que tentou passar a imagem do primeiro filme 100% digital, mas é mentira. Esse aqui é o primeiro e único, e é brasileiro, o maior orgulho nacional. Então, a fita tinha embolado no final, né? Eu peguei, desamassei ela todinha, a parte dela estava dobrada, né? Eu terminei agora e agora estou curtindo aqui no videocassete que eu restaurei. Esse aqui, né? Esse Sharp. E vou terminar a noite assistindo Cassiopeia. Esses defeitinhos aí do vídeo não está calibrado ainda, mas já dá para assistir, né? Então eu vou ver se mais pra frente eu falo um pouco desse filme, falo um pouco do Clóvis, que infelizmente não pude conhecer ele pessoalmente, mas foi um contato que abriu muitas portas para mim. E aí está, Cassiopeia e a capa original. Vale a pena vocês conhecerem. E aí, você conhecia Cassiopeia? Pois é. Ele está aqui na biblioteca, que eu restaurei ele ontem. Vou pegar aqui, ó. Tá vendo aqui? Algumas fitas que eu... Não tá dando pra ver. Algumas fitas VHS que muita coisa depois que minha mãe faleceu, eu joguei fora e me arrependo hoje, né? Porque aquela coisa de quando a gente passa por alguns traumas, acaba se arrependendo de coisas que a gente faz no presente, né? E nesse caso foi descartar materiais que eu tinha, demorei anos para adquirir, muita coisa que eu gravei na televisão, então agora eu estou aos pouquinhos, com a vida começando a ficar mais tranquila, a resgatar esses materiais. E aqui está o Cassiopeia, que legal. Cassiopeia, autografado por Clóvis Vieira, ó. Olha que legal. Para Fernando Magaldi de Clóvis, 7/7/2000. Como já está no vídeo que eu já mostrei, não estou mostrando de novo, porque essa fita aqui é muito legal. Vou até abrir aqui, ó. Eu peguei ela ontem, que ela estava dobrada, né? Não sei se foi defeito de fábrica, pode ver que eu até abri a fita aqui. Dobrei, aí eu desmontei ela, rodei ela todinha na mão, aqui. Rodei ela todinha na mão daqui pra cá, para poder tirar o amassado que estava no meio, né? Nessa fita. E aí agora está novinho de novo, então assisti ontem. A gravação original é muito legal, tem a gravação original. Tem no YouTube, mas não é a mesma coisa que você pegar a fita original para poder assistir. A qualidade é outra, né? E ele, como eu já falei no vídeo que vocês viram aí, o Cassiopeia, foi produzido, e é muito interessante que eu falo até também de máquinas antigas, vocês vão entender o gancho. Ele foi produzido em computadores 386 e 486. Vocês conseguem imaginar uma produtora, tem no YouTube aí, produzindo um filme longa-metragem, tem 80 minutos esse filme, com computadores 386 e 486, você tem noção de um negócio desse? Você consegue imaginar hoje, todo mundo que já está trabalhando com equipamentos de alta definição, né, com altos processamentos, 8 núcleos, 16 núcleos, sei lá, produzir uma animação de cinema com computadores 386, acho que eram 40 computadores, alguma coisa assim. Demorou muito tempo para ficar pronto. Aí depois tem a parte da dublagem, a parte da trilha sonora, tudo personalizado, aquela coisa toda. E depois o lançamento, que é o mais difícil, né? Que foi onde o Cassiopeia ficou travado. Porque o marketing da Disney foi muito superior, né? Como sempre, né? Porque naquela época, anos 80, a estrutura de divulgação era toda focada em materiais que vinham de fora. Então, a produção nacional não tinha valor. Muito valor mesmo, principalmente nessa parte que era inédita. E eu costumo dizer, até falei, não sei se foi com minha filha ontem, que um dos produtores de animação que ficou muito famoso, só que não foi produzindo aqui, foi o Carlos Saldanha, que fez a saga Era do Gelo, né?
também o Rio, vocês sabem aí, o cara, gênio. Mas ele não pegou o nome do Brasil. Ele apenas é um produtor brasileiro, animador brasileiro, mas que ele ficou famoso lá nos Estados Unidos, produzindo para os Estados Unidos. Então, o Brasil acabou tendo esse renome, não, esse título de pioneiro também, né? Não pioneiro, de exclusividade, de ter filmes de alta qualidade, como foi a saga da Era do Gelo, com um brasileiro de frente, o Carlos Saldanha. E lá atrás, quem deveria ter tido esse mesmo reconhecimento que o Carlos Saldanha teve foi o Clóvis Vieira, que faleceu tem pouco tempo, né, alguns anos atrás. E eu, infelizmente, não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Mas eu lembro que quando foi lançado a Cassiopeia, conversando com vocês aqui, o Clóvis tinha um projeto de lançar o segundo filme, que, se eu me recordo bem, o título seria O Segredo de Galileu. Galileu era um dos personagens do filme, né? Um personagem que só tinha um olho, ele flutuava assim, e que era o braço direito do Leonardo, que é outro personagem de outro planeta, né? No Cassiopeia, das constelações. E aí, eu lembro até hoje que, quando eu estava na produtora, eu tinha na época um computador K62 450, 64 de memória, aquela coisa toda, 8 GB de RAM, e instalei o 3DMX, né, na época 2.5, 3.0. O amigo meu comprou da China, daquele jeito, instalei e comecei a aprender a mexer. Só que o Clóvis, ele queria fazer o primeiro filme coletivo. O que seria o coletivo? Ele já teria a textura pronta, teria os cenários, e as pessoas que tinham facilidade para fazer animações com Character Studio pegariam aquela cena para poder animar. A pessoa que era boa com textura pegaria aquela cena para poder animar. A pessoa que era boa em algumas outras coisas, ou seja, cada elemento de uma animação 3D seria renderizado em rede. Então a pessoa renderizaria na sua própria casa, mandaria em rede isso para a estrutura, para o estúdio do Clóvis, e lá ele finalizaria. Aí depois entraria locução, trilha sonora, renderização final, né, masterização, etc. Sim, um filme seria de um filme coletivo de pessoas que fariam de forma voluntária no Brasil todo, e esse projeto engavetou e o Clóvis morreu e ficou por isso mesmo, o roteiro morreu e aquela coisa toda. Além de receber muitas críticas, né? O cara que fez tudo sozinho, praticamente tudo sozinho, entre aspas, teve iniciativa de fazer, né? Um monte de gente falando que ia dar errado. E o Cassiopeia existe, está aqui na minha mão, para provar que é possível você fazer uma coisa quando você tem um sonho. E esse aqui é o orgulho nacional que as pessoas não conhecem. Quem vai conhecer hoje vai falar que é um filminho de criancinha, aquela coisa toda, de repente nem é um filme de criança, como vi um cara falando uma vez no YouTube aí. Mas ele não sabe o que é você ter a iniciativa de produzir um material desse aqui, desse porte, com a tecnologia daquela época. E às vezes a pessoa pega um filme desse e compara com a tecnologia de hoje. Não é assim. Você vai comparar, por exemplo, um filme feito em Full HD, em 4K e 8K, um filme de peito de película em preto e branco e mudo? Tem condição. Estamos falando de história do cinema. Estamos falando de quem desbravou, de quem fez história, de quem abriu caminhos para poder existir essa facilidade que tem hoje. Igual quando eu falei num outro vídeo aí sobre as facilidades que as pessoas têm em gravar no celular, como estou fazendo aqui agora. E antes a pessoa tinha que gravar na película, tinha que revelar, tinha que cortar no gilete, tinha que emendar para depois gerar um copião, para depois projetar na parede, às vezes gravar de novo, para depois exibir. Uma coisa assim. Como é que era? Eu não vou explicar aqui porque eu não sei tudo. Mas enfim, as dificuldades, elas precisaram de ter pessoas que fizeram com que ela fosse reduzida, essa dificuldade. E o Clóvis foi um deles, mas ele fez história, né? E muitas pessoas não tiveram oportunidade de conhecer, porque a mídia divulgava o que vinha de fora, no caso, Toy Story, né, que teve aquela briga toda da Disney querer ser superior, e isso nunca vai acontecer. O Brasil foi pioneiro, e eu tenho orgulho disso, e acho que você também deve ter, de saber que existem pessoas que acreditam nos seus sonhos. E o Cassiopeia foi um sonho que se tornou realidade. Tá? E eu gosto muito dele. Então, se você tiver a oportunidade de assistir esse filme, tem no YouTube aí. Não com a qualidade da fita VHS, a qualidade é um pouquinho menor. Mas dá para você assistir. E se você assistir com o coração aberto e prestar atenção no objetivo da história, levando em consideração a época que ele foi produzido, você vai ver que é um filme de excelente qualidade. Um filme que tem tudo a ver para poder agregar valor a você, a sua vida, a sua família. E que tem muitas histórias, muitas mensagens que vale a pena você conhecer. Mensagens positivas, que hoje em dia são carentes em muitas produções, né? Mensagens positivas. Então eu guardo com muito carinho
A minha filha do meio também, a Giovanna, ela adora esse filme, né? Apesar de elas conhecerem as outras produções, e eu fico orgulhoso e feliz de saber que a minha geração, né, a geração da minha família, né, acha interessante um filme desse, uma produção dessa, né? Então é isso. Produções audiovisuais novas que eu estou trazendo, falando de restauração, falando de tutoriais, falando de equipamentos antigos e, consequentemente, equipamentos antigos que eu falei, igual recentemente dos computadores. Esse é um exemplo. O Cassiopeia produziu computadores 386, 486, acho que até em DOS naquela época. Então, se você tem um equipamento antigo parado na sua casa e você acha que não dá para fazer nada, olha um pouquinho na história, olha para trás. Olha as pessoas que pegam máquinas ou equipamentos que estão parados e fazem uma repaginagem neles, um reaproveitamento. Tem gente que pega a máquina antiga e faz um arcade, um joguinho, igual eu estava vendo ontem. Você monta uma máquina, coloca no cantinho lá, coloca aqueles jogos antigos, já que os sistemas operacionais você não pode entrar na internet mais porque não tem suporte. Você monta um arcade, bota jogos antigos, a pessoa se divertir, a família se divertir, amigos, crianças, né? Equipamento de som, né? De repente tem esse aqui também, esse Akai que eu restaurei, a parte física, não eletrônica, né? Mas que toca música, né? Eu toco as fitas, tem um tape aqui, ó, o EJET aqui. E é uma coisa que é legal, você vê funcionando. A tecnologia do passado, aqueles equipamentos que antes eram caríssimos e hoje em dia você tem acesso a equipamentos que funcionam, que fazem aquela nostalgia, não é? De relembrar as coisas boas. Às vezes, do passado, as coisas ruins você usa como aprendizado, as coisas boas você resgata, porque é muito bom, muito legal, né? Você reúne os amigos, então você acaba fazendo uma reunião muito legal de amigos, de histórias, de ideias, né? Perspectiva de o que você pode fazer no futuro com esse objetivo de você pegar uma coisa antiga e dar uma nova vida para ela, nova roupagem. Isso é legal, né? Então tudo isso começou quando eu comecei a restaurar meus livros, que estão aqui atrás. Aqui é a coleção de quadrinhos, aqui outros livros, muitos outros, tem outros lá no meu quarto. Então eu compartilho isso com você porque eu acredito que não é necessário tudo que você tem que você não gosta mais descartar. O descarte tem que ser inteligente. De preferência, se você for descartar, passando para uma pessoa que vai aproveitar, uma pessoa que vai dar uma roupagem nova. Igual você viu aí o que eu fiz com aquele computador da Positivo, que ia para o lixo. E esse amigo meu me deu 2, só que o da Positivo que foi o desafio. E eu, por acidente, sem querer, descobri aquele defeitinho da trilha e usei a criatividade. E quando eu coloquei para minha esposa para declarar só do evento de final de semana que nós fizemos, né? Falou, experimenta com essa máquina aqui. Ele chegou para mim e falou assim, Fefe, ficou rápido. Eu falei, pois é, tá vendo? Usando as tecnologias do passado, aliada com as tecnologias de hoje, no caso que eu instalei recentemente o Windows 8.1 original da Microsoft, e otimizando a máquina, ela ficou uma bala, ficou muito rápida. E isso me deixou muito feliz. Foi a prova de fogo, eu coloquei a máquina na mão dela, falei, testa aí, ela abre, nossas câmeras têm resolução muito alta, né? Ela pega e abre umas 20 fotos de uma vez. Ela pegou, abriu, tratou, terminou, depois foi descansar, foi ver a série dela, e depois a gente entregou para o cliente, né? Para poder escolher as fotos, para a gente poder pegar, tratar, montar o álbum, mandar para a encadernadora, para depois entregar o serviço, parte de fotografia. Então, foi um equipamento que eu dei uma roupagem nova, depois botei para trabalhar, né? Coloquei minha esposa para trabalhar com ele, poder fazer o trabalho dela, que é a parte de clareamento. E eu depois vou montar na minha máquina o álbum, né? Aquela coisa toda, para depois entregar ao cliente, né? Depois de mandar para a encadernadora, entregar para o cliente. E foi um trabalho, assim, de que poderia não ter acontecido. Eu teria usado um outro equipamento, mas não teria tido a certeza de que aquele esforço que eu tive deu resultado. E o resultado é melhor do que o esperado, de uma coisa que seria lenta, que não estaria funcionando, que foi até rápida, tão bem quanto máquinas novas. Às vezes você compra uma máquina nova, um processador novo, aquela coisa toda, que é rápido, mas não é tão funcional assim, né? Ou, de repente, você tem um desempenho até parecido de acordo com o programa que você está usando e acha que isso não era possível. Então, foi o que aconteceu. Foi possível ela fazer o trabalho, né? Eu fiz alguns testes com edição de vídeo também, instalei recentemente o Magic Video Pro X6 e eu fiz o teste com 2 pistas de vídeo em 64 bits, em HD e Full HD também, sem eu colocar correção de cor ou muito processamento de áudio. 2 trilhas de vídeo ele processou,
ele rodou normalmente. Já três trilhas de vídeo, uma em cima da outra, ele já começou a travar. Então tem um limite. Ele também está com dual core 1.6, eu tenho outra máquina minha 1.8. Eu vou pegar, vou colocar nele, né? Não vai melhorar muita coisa, mas vai ficar mais atualizado. Então, esse foi o objetivo deste vídeo, compartilhar com vocês um pouco sobre o resgate do Cassiopeia, contar a história do cinema nacional, dos computadores que foram usados para poder fazer esse filme, né? E para te provar para você que não é porque você tem uma tecnologia nova, um celular novo, algo novo, que é apenas isso que faz com que você consiga entregar coisas boas. De repente você tem alguma coisa interessante aí, um livro, um tape deck, um VHS, um computador antigo que dá para você reaproveitar de várias maneiras. Como eu já falei aqui, é só você voltar no vídeo e assistir que você vai ver as ideias. Então por que você não para um pouquinho, nos seus momentos de folga, os seus raros momentos de folga que você tem, e tenta ser um pouquinho criativo, né? Usar o que você tem, com criatividade. Peguem as dicas aí no canal, em outros canais do YouTube também. E veja como que é legal você resgatar uma coisa que não funcionava e colocar para funcionar. Você está dando vida a uma coisa que estaria morta. Então ela passa a ter vida. E vida que vai fazer com que você e muitas pessoas se divirtam. Isso é muito legal. Sem você tirar praticamente um tostão do bolso. Você vai estar fazendo um trabalho de resgate e até de trabalho social. Eu pretendo fazer algumas máquinas e fazer doações para crianças carentes. Lógico, um trabalho solitário, eu estou pensando em fazer o gabinete personalizado. Não vou falar que isso não perde a graça, mas não tem nada definido. Eu conversei com alguns amigos que tem muita sucata, tem muito equipamento que eles doaram, jogaram fora para desocupar espaço, e eu não tenho noção de que dá para fazer isso, porque ninguém tem tempo de fazer. Não dá tempo de você pegar, parar. Então é por isso que eu falo que são coisas que eu faço nas horas de folga. Quando eu não estou trabalhando no estúdio, eu pego uma máquina, desmonto ela, monto de novo, faço limpeza, ou personalizo o gabinete, que é a ideia que eu quero fazer também, né? E é isso aí. Então, vivendo e aprendendo. Então, aquilo que eu aprendo todos os dias, aquelas coisas novas que eu aprendo, eu passo para vocês aqui. E se vocês se identificarem, deixa um comentário aqui embaixo que ajuda muito o canal, a relevância do canal. Também me faz feliz, né? Saber que eu estou fazendo, não estou falando apenas para as paredes. Estou falando para você que me segue, tá bom? Então, deixa aqui esse vídeo, essa mensagem. Fico por aqui e aguardo você no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.